Perfeito, secretário. Vamos falar sobre a crise sanitária, né, da influenza aviária. A gente está tendo muitos desdobramentos, mas eu queria já inicialmente começar essa conversa com o senhor. Eu queria que o senhor nos pontuasse já um balanço sobre esse assunto, sobre as medidas, o que está sendo realizado até o momento e o que tem de atualização agora em relação a essa crise da influenza aviária. Olha, na realidade, no dia 11, nós tivemos já o caso pontual no município de Montenegro, né, de aves que morreram com um possível diagnóstico de gripe aviária. No dia 12 mesmo já foi cerrada as portas da granja. Logo em seguida houve a confirmação. Então, nós fizemos a depopulação dos frangos ainda que estavam, que tinham sobrevivido, cerca de 2.000 frangos, outros 18.000 frangos, cerca de números redondos, tá? Já haviam morrido de gripe aviária H5N1. E isso fez com que nós isolássemos ali esta granja e também num raio de 10 quilômetros, que é o que prevê o protocolo preconizado pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento. No raio de 10 quilômetros, nós visitamos e terminamos de visitar ontem as 542 propriedades, onde nós não encontramos mais nenhum foco. Agora foi feita a limpeza da granja, né, nos 2 grandes galpões que lá existiam. Os frangos, os ovos, as camas de naravalha das galinhas, os frangos, enfim, foram todos colocados em uma grande vala, enterrados com grande profundidade. E agora a gente começou a sanitização da granja, que requer aí um trabalho de muita competência, porque nós temos que fazer um trabalho com rapidez, mas com segurança alimentar, que é o que nós estamos aí, através da nossa equipe, com excelência, fazendo o trabalho. No momento em que é concluído toda a limpeza, né, desinfecção e sanitização de todo o ambiente, a gente chama aí de Marco Zero, que provavelmente seja amanhã. O que é o Marco Zero? A partir do Marco Zero, nós somos obrigados a implementar um vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? São dois ciclos de 14 dias, que é o período que fica incubado o vírus. Então, ao invés de 14, são 28 dias fechados, todos sanitizados, para que no 29º dia a gente começa a reintroduzir galinhas para ver se, tudo com protocolos bem exigentes, para ver se haverá contaminação ou não. A gente espera que não haverá, e isso aí normalizaria, né, a questão da exportação de carne de frangos para todo o mundo. União Europeia, Brasil, Estados Unidos, China, enfim. E o Marco Zero para nós é importante, e a gente acredita que isso comece amanhã, talvez no final da tarde, porque nós temos países, por exemplo, como a Coreia, que 70% da carne de frango consumida naquele país, ele vai aqui do Brasil. Ou seja, nós temos aí a responsabilidade, né, até mesmo por determinação do nosso governador Eduardo Leite e do vice Gabriel Souza, no sentido de nos dedicarmos aí a debelarmos essa crise sanitária para que a gente não prejudique o Brasil, né? Porque nós temos aí esse desafio grande. Nós já estávamos preparados, porque foi o único país que ainda, especialmente aqui da América do Sul, que não tinha ocorrido uma infecção de gripe aviária em granja de comercial. É isso que Tínhamos eu ia ali lhe no, pontuar, secretário, ali que é isso que eu ia lhe pontuar, né? Porque o Brasil basicamente foi o último país, visto que teve essa onda também até mesmo atingindo os Estados Unidos, no início do ano passou pela Argentina e só agora a gente teve esse caso já em e, Montenegro, né? e muitos anos depois, né, Felipe? Veja bem que a gente foi o último país aqui da América do Sul a ter isso. Então, nós tínhamos já os protocolos, inclusive no início do ano fizemos um grande seminário, o pessoal da sanidade animal, especialmente a avícola, da Secretaria, já vinha ministrando cursos, qualificações, seminários nesse sentido, e agora foi implementado todo o protocolo, todo o nosso tratamento, toda a nossa expertise, a capacidade de inteligência da Secretaria, né, de uma maneira de
transversal junto com o Ministério da Agricultura, com o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, né, a Patran, com a Prefeitura de Montenegro, com o Ministério da Agricultura, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente. Trabalhamos aí todos os atores para, de forma muito célere, deixar... Primeiro, a responsabilidade em relação à granja, né, debelarmos a crise ali, né, e depois essa questão do raio de 10 quilômetros. E tentar deixar essa questão pontual no município de Montenegro, tentando viabilizar a possibilidade da reabertura do mercado internacional por parte de outros municípios, de outras granjas, que não apenas e exclusivamente essa que está com foco, que estava com foco, né? Então, Exato. a gente fez isso de maneira muito rápida, né? Hoje ainda técnicos do Ministério da Agricultura estão lá na granja, juntamente com nossa equipe. Nós temos cerca de 100 funcionários, entre médicos veterinários e técnicos agrícolas lá dedicados ao trabalho. Temos aí cerca de 50 policiais da Patran também trabalhando junto conosco, e mais os técnicos ali, que são 3 ou 4 técnicos ali do Ministério da Agricultura. Bom, em Ou relação... seja, todos os atores tiveram o compromisso, a responsabilidade da celeridade de resolver essa questão. Bom, secretário, em relação a municípios com as suspeitas investigadas, nós temos, claro, 2 aqui no Rio Grande do Sul, que é a situação de Triunfo, que envolve galinhas domésticas, e derrubadas também aqui no Rio Grande do Sul, que é aves silvestres. Mas como é que foi o andamento, como é que está sendo o andamento em relação a essas 2 cidades gaúchas? Bom, em relação a Sapucaia, ao zoológico, como é ave silvestre, ontem já não tivemos nenhuma morte por causa disso, ou seja, então nós acreditamos que ali já esteja solucionados de maneira natural essa questão da gripe aviária, né? E lá em Montenegro, que requer todo o nosso cuidado e zelo, maior ainda, obviamente, pela questão comercial, né? E esta carne de frango é exportado aí para diversos países, fomentando uma cadeia produtiva aqui no Rio Grande do Sul de mais de 35 mil trabalhadores, né, que gera emprego, renda e oportunidades para toda a economia gaúcha aí, que se soma a 40% do PIB. Ou seja, estamos fazendo este trabalho, a gente acredita que no máximo mesmo em 60 dias, a gente já tenha regularizado a situação lá do município de Montenegro. É que essa situação de Montenegro, especialmente para o setor avícola, não veio como uma boa notícia, até foi como uma questão de acabar até, dá para se dizer assim, sendo um balde de água fria em relação, né, do setor que estava aquecido, né, com essa chegada desse caso isolado em Montenegro, né? Olha, os próprios empreendedores, a própria cadeia produtiva do frango ali e as gaves, ela tinha conhecimento que isso, mais cedo ou mais tarde, chegaria especialmente ao Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, pelo fato de que todos os países já tinham sido contaminados e o Brasil ainda não. Nos Estados Unidos, nós verificamos aí praticamente uma pandemia de gripe aviária, e que, inclusive, a gente sabe que o preço do ovo no Brasil ele subiu porque exportamos muito para os Estados Unidos, porque as granjas lá não têm autorização lá sanitária da comercialização, né? Então, é óbvio que o setor sabia disso, não, claro que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas a gente está aí mostrando para o Brasil a eficiência do nosso trabalho, no sentido de que isso não afetou mais nenhum município. A gente conseguiu que o foco permanecesse apenas e única e exclusivamente nesta granja lá em Montenegro, né? Então, é óbvio que de um raio ali de 10 quilômetros, nós temos cerca de 12 municípios. Mas isso não impede que esses 12 municípios transacionem comercialmente de mercado interno brasileiro, né, os seus produtos. E óbvio que os próprios países que dependem do consumo da carne de frango aqui do Rio Grande do Sul ou do Brasil também têm a mesma ansiedade que nós de forma muito rápida a gente consiga normalizar o mercado, e levando também um sossego aí e uma calma a todos aqueles que empreendem no setor avícola no Rio Grande do Sul. Mas em questão de Montenegro, secretário, até porque o início não se sabe, né?
de como iniciou, né? Porque ela meio que surgiu, né, nessa granja comercial e aí teve essa, claro, informação de Sim, barreira de contenção, mas sim. o que que se sabe em relação ao início desse foco lá em Montenegro? Olha, hoje a gente sabe um pouquinho mais. No início a gente não sabia porque a gente tinha dois focos, né? E esses focos foram analisados pelo laboratório do Ministério da Agricultura em Campinas, em São Paulo. Agora, a questão do genoma do vírus, nós verificamos aí no laboratório em Minas Gerais, de que o mesmo problema que teve lá em Sapucaia é o mesmo genoma do vírus lá de Montenegro. Ou seja, a comprovação 100% talvez a gente não vá descobrir, mas que já foi uma coisa, vamos dizer, para amainar a situação foi. Ou seja, foi alguma ave ou alguém que visitou talvez o zoológico e tenha contato com alguma pessoa que trabalhou direto ou indiretamente lá em Montenegro e que tenha levado esse vírus, né? Nós não temos como, com 100% de certeza, afirmar outra coisa, porque não vai se saber. Mas há uma possibilidade que tenha sido isso, né? Geralmente não. Nós fizemos entrevista com todos os servidores da granja, né? Inclusive tinha uma pessoa que estava gripada e já foi descartado, não tem nada a ver com a gripe avícola, ou seja, é outra questão ali que a gente quer dar a segurança alimentar a todos aqueles que podem continuar comendo ovo cozido, podem continuar comendo carne de frango, que não tem risco algum nesse sentido. Bom, até em relação a isso, basicamente, né, falando de uma questão econômica, certamente a demanda interna será maior, né, porque a gente está tendo esses embargos. Eu lhe pergunto também por que que ocorrem esses embargos, secretário, visto que o consumo ele não afeta os humanos, mas a gente vê uma série de restrições por parte dos países também, que são muitos, acabam sendo os compradores do Sim. Brasil em alta escala, né? Sim, por isso que nós temos que ter a segurança da sanidade animal, que será testada aí pelo Ministério da Agricultura e por todas aquelas missões oficiais dos países que quiserem nos visitar. Secretário, em relação ao governo federal, o Ministério da Agricultura, também abastecimento, mapa, como é que está essa relação, essa troca de informações? Quais são as orientações que estão chegando? Olha, em relação ao Ministério da Agricultura, ontem eu acompanhei o governador Eduardo Leite numa reunião muito importante, inclusive com outros parlamentares que lá estavam, no sentido de prestar contas do que está sendo feito e o próprio Ministério acompanha a par e passo tudo que está sendo realizado. E a grande novidade que eu acredito que a gente tenha saído do Ministério é de que as dívidas dos produtores das últimas 5 safras, por causa das questões do clima, que tiveram prejuízo, ou seja, acumularam-se dívidas, essas dívidas serão postergadas e neste meio tempo nós vamos fazer um trabalho junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara, o Governo do Estado e o Ministério da Agricultura para montarmos um desenho de algum projeto, né, que a ideia que se tem é de fazer um pool de fundos de investimento, tanto públicos ou privados, para que estes possibilitem comprar a dívida dos produtores, para que os produtores fiquem livres para ir aos bancos, acessar ao crédito e plantar as próximas safras, dando o alívio que tanto é necessário para o setor. E mais do que isso, nesse período da postergação das dívidas, se monta este fundo. A ideia qual é? Que os fundos comprem a dívida dos produtores e que essas dívidas, é óbvio, né, que o credor vai ter que vai ter que ter um deságio. Por quê? Porque a ideia é que esses fundos, eles gerenciem a reestruturação das dívidas dos produtores rurais em longo prazo. Ou seja, são possibilidades reais que a gente saiu de lá bem entusiasmado. O governador Eduardo Leite, obviamente, tem todo o cuidado de não dar uma notícia que seja de forma altamente positiva ou negativa, de forma muito equilibrada, para que depois que o trabalho seja concluído deste time que vai desenhar esse projeto, seja aprovado aí pelas autoridades. Na quinta-feira, agora, o Conselho Monetário Nacional já vai votar e está apaziguado com o Ministério da Fazenda e também
lá com o Haddad, também com a ministra Simone Tebet do Planejamento, para que o Conselho aprove a postergação do vencimento dessas dívidas. Secretário, em relação à visitação de propriedades, quantas propriedades ao menos foram visitadas até o momento? Há expectativa de aumentar essas visitas? Sim. Nós visitamos 100% das propriedades até o dia de ontem. Nós esperávamos que nós levaríamos mais dias, mas a nossa equipe foi muito eficiente, visitou cerca de 550 propriedades e agora começam a revisitar, né? Hoje ainda já estamos revisitando essas propriedades, porque a gente tem que dar um prazo de 3 dias para iniciar a revisitação. E isso está sendo realizado na data de hoje. As barreiras sanitárias continuam em funcionamento também? Eu pergunto se vai ter ampliação também dessas barreiras. Continuarão pelo prazo que for necessário e mesmo durante o período ali do vazio sanitário, também essas barreiras que têm o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, serão mantidas. A própria empresa proprietária da granja contratou uma equipe também para desinfectar todos os caminhões que porventura tenham passado neste raio de 10 quilômetros ali do município de Montenegro. Acredito também que tem essa monitoração das fronteiras também, né? Ocorra, né? Especialmente com outros estados. Mas quem legisla sobre a questão de trânsito de carga viva de animais não são as secretarias de Agricultura, né, nem do Serviço de Vigilância Oficial, e sim o Ministério da Agricultura, que nos dá a segurança, por exemplo, de que caminhões de pintinhos que estão indo para o Santa Catarina ou para o Paraná tenham trânsito livre sem problema algum. Perfeito. Secretário Edvilson Brum, agradeço a sua participação aqui na Acústica FM. Se não me engano, semana passada, na segunda-feira passada, o senhor estava em Camaquã, né? No troféu Melhores do Campo, né? Do Alex Soares também, né? Nas últimas 3 semanas eu fui 3 vezes a Camaquã, aí, né, em vários convites oficiais para a Secretaria e também para o nosso gabinete parlamentar, e a gente espera continuar aí essa parceria com a comunidade regional da Costa Doce. Perfeito, agradeço a sua disponibilidade conosco. Eu sei que sua agenda deve estar bastante movimentada com os assuntos dos últimos dias em relação a essa crise aviária. Desejo aí um bom trabalho para o senhor e mais boas notícias. Muito obrigado. Estou agora na ANEEL aqui em Brasília, juntamente com a deputada Adriana Lara. Depois eu passo o contato de vocês para ela, para que ela também explique aí, como relatora da comissão especial que analisou o trabalho da CE Equatorial e da RGE em relação aos efeitos também climáticos no passado, que tivemos problemas aí na distribuição de energia elétrica. Ou seja, tão logo a gente sabe, a gente passa o contato para a deputada Adriana Lara, porque eu era comissão à época deste trabalho, e a Adriana Lara é a relatora oficial e que vai fazer um contato com vocês aí, tá bem?